Aleluia. Glória a Deus, né? Mateus capítulo 5, versículo de número 17 até o 20, nos diz assim: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus e amado Pai, quero te glorificar e bendizer, ó Deus, porque digno de honra e de glória é o Senhor. Ó Deus, nós bendizemos a Ti, pois toda honra e toda glória pertencem única e exclusivamente a Ti. Portanto, que nesta noite o Teu nome seja exaltado, glorificado e bendito, meu Pai, porque Tu és digno de honra e glória. E fala conosco através da Tua gloriosa palavra, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Tome o teu assento. Nesta noite nós estaremos trazendo a quarta mensagem no estudo que estamos fazendo no Sermão do Monte, no qual a gente tem intitulado de o Sermão do Monte, o Código de Conduta da Vida Cristã. E hoje estaremos falando sobre Jesus, o cumpridor da lei e o intérprete da lei. E nesses textos nesse texto que a gente tem lido, nós temos visto aqui Jesus, ele falando algo fortíssimo. Talvez esse seja o ponto mais forte deste sermão, porque aqui Jesus ele se apresenta para o que ele veio fazer. Jesus não veio como um revolucionário, Jesus ele não veio como um agitador, Jesus ele não veio protestar, impor uma nova ordem, mas Jesus ele veio para cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento, ou o que está escrito, mais propriamente a lei que nós conhecemos como o Pentateuco, a Torá, enfim, os 5 primeiros livros da Bíblia, começando em Gênesis, terminando ali em Deuteronômio. E Jesus ele se apresenta aqui e ele chama a atenção no verso de número 17, quando ele diz: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, ou seja, eu não vim tirar, eu não vim excluir, não, mas eu vim cumprir. E aqueles que já estavam olhando para Jesus e a essa altura já estavam apontando o dedo para ele como um transgressor, como alguém que estava querendo causar alguma agitação, ouve essas palavras e então passa a ter ideia do que Jesus ele viera fazer. É interessante, irmãos, nós termos aqui o que os judeus eles tinham por lei. Os judeus eles usavam esta palavra lei
para se referir aos 10 mandamentos, ao Pentateuco, à lei e os profetas, e também para a tradição oral ou tradição dos anciãos. Então, essa palavra lei para o judeu tinha essa conotação: os 10 mandamentos, o Pentateuco, a lei e os profetas e a tradição oral ou tradição dos anciãos. E Jesus ele se dirige aos seus ouvintes e deixa bem claro: eu não vim aqui para revogar, eu não vim aqui excluir, mas eu vim cumprir. E aí surge aqui algo extraordinário que a gente já começa a enxergar na pessoa de Jesus. E esse é o primeiro ponto que nós temos, que Jesus, ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Em Jesus, a lei se cumpre. Em Jesus, as profecias, elas se cumprem. E não só se cumprem, como também Jesus, ele cumpre toda a lei. Nós temos uma forma de dividir a lei, embora os escritores, os historiadores, as enciclopédias da Bíblia, da teologia, afirmam que os judeus nunca fizeram uma divisão entre lei moral e lei cerimonial, mas nós fazemos esta divisão para melhor compreender. Lei moral refere-se aos 10 mandamentos, e lei cerimonial refere-se a todas aquelas ordenanças concernentes às festas, aos sacrifícios, ao culto judaico. E em Jesus tudo isso se cumpre. Quando a gente olha para aquilo que a Bíblia apresenta como lei e para aquilo que os judeus eles têm como lei, porque apesar de os 10 mandamentos estarem lá em Êxodo e serem repetidos em Deuteronômio, e geralmente o livro da lei se refere ao livro de Deuteronômio, apesar de nós termos esses dados, nós sabemos que todo o compêndio escrito por Moisés é conhecido como lei. Então Gênesis já entra como o livro da lei, ou faz parte ali da Torá, que é conhecido como o livro da lei ou a lei de Deus. E em Gênesis nós já vemos ali uma promessa a respeito de Jesus. Quando o pecado é consumado e Deus então ele manifesta ali sentenças contra os envolvidos naquela situação lá no Éden. Quem eram os envolvidos? Adão, Eva, a serpente e o diabo. E nós vemos que no capítulo 3, no verso de número 15, o Senhor Deus, ele fala a Satanás dizendo que da semente da mulher nasceria um que lhe pisaria a cabeça e Satanás lhe feriria o calcanhar. E a gente vê essa sentença ali, estava o primeiro relato de que viria um Messias, de que viria alguém que iria acabar com o jugo do pecado e por sua vez também tirar o domínio das mãos do diabo, porque quando o pecado ele entra no mundo, nós vemos que o diabo ele assume as rédeas da humanidade, porque todo ser humano nasce debaixo do pecado e vive preso pelo pecado, até que Jesus ele vem e ele acaba com esse império, o império do pecado e por sua vez também o império da morte. E a gente vê Jesus, quando ele aparece lá no Jordão para o seu batismo,
Dali por diante, Jesus ele inicia o seu ministério terreno. São 3 anos em que Jesus ele prega, ele ensina, faz discípulos. Aqui ele estava ensinando. Tanto é que Jesus, a marca do seu ministério não são as curas, não são os sinais, não são as maravilhas, mas a marca principal do seu ministério é a pregação da palavra, o ensino da palavra. Porque Jesus ele ficou conhecido, todos chamavam ele de mestre, né? Ninguém chamava ele de curandeiro, ninguém chamava ele de milagreiro, mas todos os chamavam de mestre, porque a pregação da palavra era a principal face do seu ministério terreno. E ele ensina a palavra, mas ele realiza milagres, realiza sinais, cura, expulsa demônios, enfim, Jesus tem um ministério completo, ministério de poder, de glória, de instrução. E durante todo o tempo que ele caminha sobre essa terra como ser humano, caminha como homem, nós vemos em todo o tempo Jesus andando em obediência, Jesus cumprindo todos os mandamentos e fazendo aquilo que ninguém conseguiu fazer. Jesus ele fez o que o próprio Moisés, a quem fora primeiramente revelada a lei, porque foi através de Moisés que a gente vê quando ele desce do monte com as tábuas, as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e fora as instruções que a ele são passadas para ele escrever, e a gente vê isso registrado ali no Pentateuco. Nem mesmo Moisés conseguiu cumprir. Nós vemos que Moisés ele se irou, Moisés ele pecou, Moisés ele desobedeceu. E a gente vê todo ser humano que vem, seja ele um grande líder, como fora Josué, seja ele um grande sacerdote, como fora o profeta Samuel, profeta, sacerdote e juiz, seja ele um grande rei, como fora Davi, o homem segundo o coração de Deus, ninguém consegue cumprir a lei, ninguém consegue andar de forma que não escorregasse em nenhum mandamento da lei, em nenhuma ordenança que estava ali na lei. Mas quando Jesus ele vem, nós vemos Jesus obedecendo em tudo, cumprindo em tudo, e mesmo quando alguém levantava alguma acusação contra ele, ou montava ali uma emboscada para tentar fazer com que ele tropeçasse em alguma ordenança da lei, nós vemos que Jesus sempre tinha uma resposta sábia. Ele não fugia do desafio, ele não fugia da emboscada, mas ele sempre tinha uma resposta para dar e desta forma fazer com que os seus opositores se calassem. Quando alguém perguntava para ele sobre quem era o próximo, quem era o seu próximo, quando alguém o indagava sobre ame o teu próximo como a ti mesmo, Jesus tinha a parábola do bom samaritano. Quando alguém vinha questionar porque ele curou alguém no dia de sábado, Jesus ele levantava uma tese e dizia: olha, quem de vocês, tendo aí um animal, se ele cair em um buraco, qual de vocês não vai socorrer este animal? E então Jesus logo respondia às questões que se levantavam com uma resposta que na maioria das vezes não era nem uma resposta, mas sim uma resposta em forma de pergunta, e resposta essa que não tinha como os seus opositores se sobressaírem sobre ele. Jesus cumpriu todas as coisas, conforme nos é escrito lá no livro de Hebreus, aonde em tudo Jesus ele fora tentado, porém ele não pecou, ele nunca transgrediu, nenhuma palavra obscena saiu de sua boca, nenhum pensamento impuro passou pela sua mente,
os seus pés nunca pisaram em lugar inadequado, as suas mãos nunca fizeram uma maldade, os seus ouvidos nunca se apegou a uma fala falsária, uma fala falsa, uma mentira, o seu coração nunca esteve preso por coisas ruins. Jesus, ele cumpriu e interpretou a lei de uma forma que ninguém conseguiu fazer. E sem falar que tanto a lei quanto os profetas apontavam para Jesus. Tudo apontava para Jesus. A lei trazia a promessa, a antiga aliança, a lei, os profetas trazia uma promessa. Jesus é o cumprimento da promessa. A antiga aliança eram sombras, ou são sombras das coisas vindouras. Jesus é aquilo que é visível, esclareceu todas as coisas. Então Jesus, ele cumpriu. Jesus, ele trouxe uma realidade. Jesus, ele foi aquele que não transgrediu um só mandamento. Mas aí Jesus, ele, no verso de número 18, ele continua a dizer, conforme a gente leu: porque em verdade lhe digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará na lei, até que tudo se cumpra. Jesus, ele usa aqui a letra I, em algumas traduções está J, em outras traduções está jamais o lado do grego iota, né, ou do hebraico. Isso aqui era uma letra minúscula, a menor letra do alfabeto hebraico. O iota era a menor letra, ou é a menor letra. Com a ponta de uma pena, hoje com uma caneta, é claro, faz só um risquinho, como se fosse aquele sinal que a gente tem na nossa língua portuguesa, apóstrofe, né, que vai em cima de alguma letra. Esse era o iota, ou algumas traduções traz a IJ, outras como a minha traz o I. E Jesus, ele fala também sobre o tio. O tio era só um tracinho para separar ali algumas letras, algumas palavras. Então Jesus, ele diz aqui: olha, nem o mínimo detalhe da lei vai ficar sem se cumprir. Os céus e a terra, eles vão passar, mas isso aqui vai ter que se cumprir, porque isso não irá passar. E é interessante que aqui Jesus estava falando dele mesmo. A obra que ele veio fazer, ele iria fazer, ele iria cumprir. Tudo aquilo que Deus, ele prometeu na antiga aliança, iria se cumprir, e já estava se cumprindo na vida de Jesus. Então Jesus, ele expõe isso para os seus ouvintes. E aí, no verso 19, ele diz: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Olha aqui, que interessante. E isso aqui é até apologético, se olharmos de uma determinada ótica. Apologético ou apologética, se tratando de cristianismo, fala a respeito da defesa da nossa fé. Então isso aqui entra até como uma defesa da nossa fé. Por quê? Porque alguns se apegam nisso aqui e falam assim: está vendo o que Jesus disse? Você precisa cumprir toda a lei, você precisa cumprir todos os 10 mandamentos, porque se você não cumprir, você vai estar transgredindo. E aí a gente se lembra daqueles que se apegam ao sábado. Porém, quando a gente lê o Novo Testamento, quem aqui já leu todo o Novo Testamento aí? Levanta a mão. Glória a Deus.
Temos aqui alguns irmãos. Levanta de novo, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 irmãos que já leram todo o Novo Testamento, né? Quem já leu toda a Bíblia, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Aí o número caiu um pouquinho. Tem um irmão lá no fundo também, né? Então assim, não olhei para o irmão Edu. O irmão Edu é bom leitor da Bíblia, já deu toda? Só ele deu, não contei ele. Glória a Deus. E quando você lê o Novo Testamento, você vai ver, tanto nos evangelhos, mas quando a gente pega as epístolas, que dos 10 mandamentos, 9 são repetidos nas epístolas. Apenas um não é falado, a guarda do sábado. Dos 10 mandamentos, 9 deles são repetidos nas epístolas. E os seus escritores, seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago, seja João, seja Judas, eles chamam a atenção dos leitores e ouvintes, porque as epístolas foram escritas para serem lidas nas igrejas e as pessoas ouvirem e seguirem aquela doutrina. Então é ali chamado a atenção para quê? Para o cumprimento desses 9 mandamentos, exceto o sábado. O sábado não é repetido, o sábado não é falado, porque o sábado ele era um símbolo para Israel, era um símbolo. O sábado fora dado para Israel como um símbolo. Muitos há que hoje estão ainda presos pelo sábado. E a gente já falou aqui em uma escola bíblica dominical que os símbolos, quando não bem interpretados, eles podem gerar problemas, podem gerar muitos problemas. Israel tinha o sábado, era ali o símbolo da aliança do Sinai. O sábado fora dado. Eles tinham também a circuncisão, fora antes da lei, fora dado lá para Abraão. A igreja hoje ela tem como símbolo o quê? O batismo e a Santa Ceia. São atos simbólicos e devemos praticá-los. Precisamos praticar esses atos. Mas a gente precisa entender que a salvação não está nem no batismo, a regeneração não está nem no batismo, como pregam alguns, que tem alguns até que pregam que se a pessoa pecou, ele é disciplinado, para ele voltar à comunhão, ele precisa descer as águas novamente. Isso é uma interpretação totalmente errada das Escrituras. E existem aqueles também que pensam que só estão em comunhão se porventura ele participar da ceia aquele mês. E é claro que deve-se participar da ceia todos os meses. Mas imagine alguém que é um cristão, teve um derrame e está entubado em um hospital. Ele não pode participar da ceia. Ele não pode. E a gente já viu muitos casos, às vezes ancianos, que hospitalizado, a família ficava preocupada, dizendo: mas ele não tomou a ceia ainda, e ele pode morrer a qualquer momento, ele precisa tomar a ceia. Ora, a pessoa está internada, a pessoa está inconsciente, a pessoa não tem condições, não sabe nem o que significa aquele ato, porque não está consciente. Mas tem pessoas que invertem as coisas, eles se confundem com os símbolos. É claro que o batismo é necessário, é claro que a ceia é necessária, e aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor, podendo participar, mas não participa, esse não tem parte com ele, porque está negligenciando a ceia do Senhor. Aquele que se converteu, fora regenerado,
o sangue de Jesus veio sobre ele, mas ele fica fugindo do batismo, este está negando a Cristo, porque ele está fugindo do batismo, ele não quer um compromisso sério com o Senhor. Agora, é claro, temos o caso do ladrão da cruz, não se batizou, não ceiou, mas foi salvo, porque fora regenerado. Mas vale dizer que ele não teve tempo para se batizar, ele não teve tempo para tomar ceia, mas ele teve tempo para receber a palavra de Jesus e a graça vir sobre ele. Então essas coisas precisam ser bem entendidas. Mas tem gente que se complica ainda com o sábado, e o sábado não é para ser guardado, porque tem pessoas que pegam isso aqui e começam a falar: está vendo, vocês assembleianos, vocês não guardam o sábado, vocês estão debaixo de maldição, vocês estão negligenciando, vocês não vão subir. E infelizmente, quando o crente ele não é ensinado nas Escrituras, ou ele não entende, porque tem gente que é ensinado, mas acaba dando ouvido a tudo quanto ouve por medo, acaba deixando os rudimentos da sua fé e acaba seguindo a essas falsas doutrinas. Por isso precisamos tomar cuidado. Tome cuidado com aqueles que chegam sorrateiramente até a tua casa, querendo lhe ensinar a guarda do sábado. Tome cuidado com aquele canal que fica 24 horas no ar, e a maioria dos seus pregadores, todos bem formados, homens letrados, mas a maioria deles, por mais bela que seja a pregação, eles precisam tocar no sábado, porque se não tocar no sábado, para eles não cumpriram o seu dever. Na verdade, a pregação tem que ser cristocêntrica. O centro da pregação é Cristo, não é o sábado, não é o domingo, não é o batismo, não é a ceia, não é a prosperidade. O centro da pregação é Cristo, porque quando o centro da pregação é Cristo, todas as coisas que nos são necessárias nos são esclarecidas através da pregação da palavra. Então Jesus, ele fala: olha, não adianta querer descumprir, porque aquele que de alguma forma praticar e ensinar isso errado vai ser diminuído para ele será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que seguir e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. E aqui há uma chamada para nós. Nós precisamos ensinar, pregar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Devemos olhar para o que Jesus pregou, para o que Jesus ensinou, para o que Jesus viveu. Devemos olhar para o que os apóstolos ensinaram, para o que os apóstolos pregaram, para o que eles escreveram, para a forma como eles viveram, e devemos de fazer da mesma forma. Jesus, ele nos chama a isso. Jesus, ele chama os seus leitores a isso, os seus ouvintes, melhor dizendo, lá no monte. Jesus chama para isso, para ensinar, para viver, para apregoar as verdades do seu reino. E nós, como igreja, nós temos o dever de ensinar. Nós, como igreja, nós temos o dever de pregar. Nós, como igreja, nós devemos de entender que nós somos aqueles a quem o mundo ele olha, a quem o mundo contempla e precisa ver a essência de Cristo em nossa vida. Não podemos falar somente aquilo que convém, não podemos praticar somente aquilo que convém. Já já a gente vai falar da prática. Não podemos de forma alguma pregar um evangelho sem luz, sem brilho, um evangelho que apenas apresente aquilo que é agradável aos olhos, mas devemos de pregar, de expor, de anunciar a palavra de Deus por completo. Devemos de fazer isso, e é isso que Jesus ele chama aqui. Não estamos em tempo, e nunca foi tempo, de omitir as verdades do evangelho. Devemos pregar, desde a corrupção do gênero humano até a salvação trazida por Jesus. Devemos anunciar
desde a sentença dada, da ida para o inferno, castigo eterno, até a salvação anunciada e o caminho aberto para o céu de glória. E aí, no verso 20, nos é chamada a atenção para algo aqui. Os crentes devem exercer justiça. Vejamos o que é dito aqui. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Olha que palavra. Eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus fala sobre a justiça, e ele cita aqui a justiça dos escribas. Quem eram os escribas? Eram os intérpretes da lei, eram aqueles que reescreviam a lei. Eles eram quem pegavam rolos, papiros, seja o que fosse, conforme o tempo, e ali eles escreviam, faziam cópias da lei, dos profetas. Eram exímios conhecedores, conheciam a fundo, explicavam de uma forma que ninguém conseguia explicar. Eles tinham conhecimento, tinham de cor e de salteado. Eles eram pessoas que realmente haviam desenvolvido um grande conhecimento da palavra de Deus. Os fariseus era um grupo religioso, uma corrente do judaísmo, os quais eram considerados perfeitos, eram exigentes, eram pessoas que falavam e exigiam. Jesus vai discorrer sobre eles. Ao passo que ele desenvolve o seu sermão, nós vamos ver mais na frente algumas práticas destes homens, como o fato de jejuar e ficarem desfigurados para mostrar que estavam jejuando, entrar nas casas das viúvas com pretexto de longas orações, de muita religiosidade, de muita santidade, mas na verdade eles entravam com o olho em outras coisas, na despensa, enfim. Jesus vai falar sobre eles. E esses religiosos da época de Cristo eram verdadeiros hipócritas. Jesus os chama assim, hipócritas. Encenavam verdadeiras peças de teatros, e a palavra hipócrita, no grego hipócritas, tem o significado de artista, aquele que coloca máscara, aqueles que faziam parte de uma peça teatral. Nós conhecemos hoje como atores, atrizes, enfim, mas naquela época, na linguagem grega, eram os hipócritas. Então, quando Jesus se refere aos religiosos como hipócritas, ele está chamando eles de mascarados, encenadores, pessoas que demonstravam algo que não viviam. E Jesus chama a atenção dos seus discípulos para uma prática de vida totalmente diferente. E Jesus diz: vocês precisam exceder e muito, não é um pouco não, e muito, a justiça dos fariseus e dos escribas, porque se isso não acontecer, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus.
E esta palavra de Jesus não ficou apenas para aquele dia, não ficou apenas para os seus discípulos, para os ouvintes que estavam ali ao seu redor, mas esta palavra ficou para nós como um código de conduta para a nossa vida cristã. Cristianismo, evangelho, não é algo de aparência. O judaísmo era. Os fariseus, eles falavam, mas não praticavam. Eles ordenavam o que estava na lei, mas eles não obedeciam à lei. Eles colocavam jugo sobre o povo, que o povo não conseguia suportar. Mas quando Jesus ele vem e ele traz o evangelho da graça, quando Jesus ele é revelado ao mundo, e se por um lado o Antigo Testamento revelou a lei e os profetas, o Novo Testamento nos trouxe Jesus e o Evangelho. E Jesus e o Evangelho, evangelho este que não é um bom conselho, mas é uma boa notícia, as boas novas de salvação. Evangelho este que nos chama para viver uma vida de piedade, para viver uma vida de justiça, para viver uma vida de modo que a gente seja diferenciado daqueles que não vivem o Evangelho, daqueles que não têm Cristo. Trazendo para um contexto atual, nós precisamos olhar e a gente precisa aplicar essa palavra para nós. E eu tenho a liberdade aqui de fazer isso sem ferir a exegese do texto, dizendo que, assim como Jesus ele disse para os seus ouvintes: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Podemos contextualizar da seguinte forma: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos políticos, dos católicos, dos umbandistas, dos espíritas, dos santarrões, dos falsos profetas, dos falsos líderes, dos falsos crentes, se vocês não agirem de uma forma diferente da deles, de forma alguma vocês entrarão no reino dos céus. Quando digo político corrupto, não é? Porque senão a gente fala político e coloca tudo num cesto só, e não é assim. Porque só tem o corrupto porque tem aquele que não é corrupto. Porque se fossem todos corruptos, não faríamos distinção entre políticos e políticos. Mas o que Jesus está dizendo é isso. Até porque tem gente que olha para um político corrupto, que se corrompeu por milhões, mas ele se corrompe por 10 reais, se corrompe por um dia de trabalho. O camarada se corrompeu por 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 1 milhão. Dinheiro que ocupou várias malas, várias caixas, muito dinheiro. Mas tem gente que se corrompe por um dia de trabalho. Ele dá um jeito de burlar o seu cartão, ele dá um jeito de fazer com que o seu ponto seja batido no horário, quando na verdade ele não chegou no horário, ele não saiu no horário, saiu antes, chegou depois. Ou seja, ele mente, ele engana. Para quê? Para levar vantagens. E aí o Senhor olha e diz: olha, quem é você para falar de um governante corrupto, se você está se corrompendo aí já por tão pouco? Marata olha e só quer levar vantagem nas coisas. Ele olha para alguém que vive uma religião falsa, olha para um islamita, e aí diz:
porque o islamismo é uma religião terrível, eles matam as pessoas, eles explodem as pessoas, isso é uma realidade. Nem todo islamita faz isso, mas o Islã prega isso, prega a violência. E aí a pessoa olha e aponta e fala, e esses camaradas aí com essa fé, uma fé de Araque, não está fundamentada em nada, mas ele sendo um cristão, ele não pega uma bomba para explodir ninguém, mas ele odeia o seu irmão, ele levanta falso testemunho, ele não ajuda, ele olha para um espírita, um kardecista, que acredita por fazer boas obras, ações sociais, ele entrará em um plano de vida futuro, no qual ele, quando morrer, ele irá reencarnar, irá viver uma vida boa por causa das suas obras de caridade. E aí a pessoa olha e diz, camarada bobo, ele acha que por dar cesta básica, por ajudar um empregado, por fazer essas caridades ele vai ser salvo. É claro que não o será, mas a pessoa está ali, mas ele não dá uma esmola para ninguém, ele não ajuda, ele não abençoa, ele não socorre. Que justiça é essa? Há um céu de glória preparado, há um reino dos céus preparado para nós entrarmos. E Jesus, ele chama a atenção, e deixa-me falar aqui algo que me veio à mente. Eu não li isso em nenhum livro, mas algo que me vem à mente. Nós já estamos vivendo o reino de Deus, mas Jesus, ele fala sobre a entrada no reino dos céus. Eu imagino que nós estamos vivendo o reino aqui, e ele ainda não está em sua plenitude, mas chegará aquele dia em que a trombeta irá soar, e as portas do palácio real irão se abrir para nós entrarmos, para nós assentarmos na mesa do rei, para nós assentarmos juntamente com o rei, para nós sermos servidos, porque é isso que está escrito, pelo nosso rei, lá nas bodas do cordeiro, e depois servirmos a ele eternamente, por toda a eternidade. E Jesus, ele nos chama a atenção a isso, para vivermos um evangelho que seja diferenciado. O evangelho não é mais uma religião na terra, porque a religião, ela tem em si o tema, o nome religião, do latim religatum, que é religar o homem com Deus. Mas nós sabemos que o único que liga o homem com Deus é Jesus. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus. A única doutrina, a única palavra verdadeira que existe é a palavra de Deus. Então Jesus, ele chama isso e ele afirma. E qual de nós aqui é louco para desacreditar naquilo que Jesus afirmou? Quero ler mais uma vez, porque eu afirmo que se a justiça de vocês, oh aleluia, eu imagino Jesus, ele assentado naquele monte, e com a sua voz mansa e retumbante como era, mansa sim, mas era uma voz que ela ecoava a distância, porque a geografia do lugar contribuía para isso. Jesus usava a natureza, Jesus usava os recursos da sua época. Hoje nós usamos o que nós temos, o que nós podemos fazer para melhorar. Jesus não tinha microfone, Jesus não tinha retorno, Jesus não tinha mesa de som, mas Jesus tinha uma voz perfeita. Eu imagino que a voz de Cristo é a voz mais bela que já existiu aqui nessa terra, e é a voz mais bela que existe. Eu imagino que não há um anjo, por mais afinado que seja, e não existe anjo desafinado, mas não existe nenhum anjo com uma voz tão lírica, uma voz tão agradável,
quanto a voz de Cristo. Eu imagino Jesus olhando para os seus discípulos, olhando para a multidão, e com o seu dedo em riste dizendo: olha, eu afirmo a vocês que se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. E eu posso imaginar, e você pode ouvir aí Jesus olhando para você, Jesus dizendo para você: porque eu digo a você que se a sua justiça não exceder em muito a todas as justiças que são pregadas, que são propagadas nesta terra, de modo algum você entrará no reino dos céus, de modo algum você entrará no reino de Deus, de modo algum você ouvirá a trombeta soar, de modo algum você subirá no arrebatamento, de modo algum, se você vier a morrer, você irá para a glória. Porque é isto que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está nos chamando. Jesus não está aqui anunciando um evangelho roto, Jesus não está aqui anunciando um evangelho, venha como está e permaneça como está. Jesus não está aqui anunciando um evangelho dizendo: olha, se não é possível viver bem com todo mundo, então você pode odiar aquele, você pode virar as costas para aquele. Olha, se não está dando certo aí com a tua mulher, você pode pegar e ir no cartório, divorciar, arrumar outra. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo: olha, eu estou pregando aqui uma palavra branda, se porventura você não gosta do seu pai, se você não gosta da sua mãe, nem liga para eles, vira as costas para eles e deixa eles para lá. Não, Jesus não está dizendo isso, mas Jesus está dizendo que você precisa praticar a justiça, você precisa ser diferente dos outros, você precisa ser diferente dos religiosos, você precisa ser diferente dos estadistas, você precisa ser diferente dos filósofos, você precisa ser diferente dos ateus, você precisa ser diferente dos governantes, você precisa ser diferente de tudo, você precisa parecer-se comigo, você precisa seguir aquilo que eu estou lhe anunciando. Se nós observarmos isso, se nós atentarmos para isso, nós vamos ver, e nós vamos viver, e nós vamos anunciar um evangelho verdadeiro. Não que não estejamos vivendo, não que não estejamos anunciando, não que não estejamos vendo, mas com o passar dos dias, nós corremos o risco de afrouxarmos em algumas áreas, deixarmos de praticar aquilo que realmente agrada o nosso Senhor. Já temos visto inúmeros lugares aonde não é mais pregado tais doutrinas. Já temos visto em diversos lugares em que nem a palavra mais é pregada, que nem a palavra mais é anunciada. Já temos visto por muitos lugares, e isso está espalhado por aí como uma chaga maligna, como um tumor que só avança, e tem entrado e arraigado o coração de muitos crentes, aonde práticas que antes nós pregávamos contra, aprendemos que são erradas, não porque o homem diz que é errado, mas porque a Escritura informa-nos que é errado. Nós temos visto determinadas práticas aí já serem aceitas, mas Jesus nos chama para quê? Para viver uma vida de justiça. Não podemos aceitar a injustiça, porque quem aceita a injustiça não vive a justiça. E não devemos nos apegar à justiça do mundo, porque a justiça do mundo, por melhor que ela seja, por mais boa aparência que ela tenha, diante da justiça de Deus, ela é injustiça.
A justiça de Cristo, a justiça de Deus está aqui na palavra. O que é a justiça do mundo hoje? Se uma mulher não quiser ter um filho, não se preveniu, enfim, ela não quer aquele filho, ela pode abortar, porque é injusto uma mulher ter um filho que ela não planejou. Olha quanta injustiça aí. E tem gente tendo isso por justiça. E tem até crente apoiando essas coisas, porque fica observando o movimento de feminista, fica observando o movimento de esquerdista, fica aí fascinado por essa questão que chama hoje os jovens, né? Tudo podemos, nós podemos fazer. Vai ver o que eles fazem lá. Vão para as ruas, ficam nus, defecam nos lugares, um verdadeiro show de horrores, de bizarrice. Pessoas dominadas por uma índole satânica. São as justiças do mundo: feminismo, direitos iguais para todos. E a Bíblia é um livro que traz o direito igual para todos. Não é uma cartilha de um partido político, não é uma cartilha de um ativista, seja de que meio ele for. Não é. E não engane-se você com essa questão de partido de esquerda, partido de direita, porque todos eles querem partir o homem do meio para lançar ele no inferno. Olhe para Jesus, olhe para o nosso Senhor, olhe para aquilo que Ele te ensinou. Passe tudo pelo crivo de Jesus. Não importa quem é que esteja falando, se é o político de estimação, não importa. O que importa é, isso aqui é aprovado por Deus? Porventura este homem está sendo sincero? Porventura este homem está sendo um homem verdadeiro? É isso que nós temos que olhar, porque o mundo está apregoando as suas justiças. Os fariseus apregoavam a deles. Jesus disse: vocês não entram, não deixa ninguém entrar. E esses que estão aí, nossa volta, tem muitos religiosos aí. Hoje já temos pastores ativistas, né? Pastores ativistas, temos aí igrejas inclusivas. Aqui pode ser do jeito que você quiser. Você pode casar com homem, pode casar com mulher, você pode ser o que quiser aqui. Já temos missionárias, obreiras, feministas e tantas outras coisas. Porque isso é justo, é o direitos humanos. Nada contra os direitos humanos, mas o direito do cidadão dos céus está aqui. Se nós cumprirmos o que está aqui, se a gente seguir o que Jesus falou, pode ter certeza que não vamos precisar ser julgados ou colocar na balança direitos humanos, Constituição. Não, nós temos que seguir isso aqui. As outras coisas são secundárias, porque isso aqui é luz para a nossa vida. Só que eu já repeti isso aqui no sermão passado e vou dizer isso aqui de novo. A Bíblia é a luz da igreja, não é a luz do mundo, porque o mundo não lê a Bíblia. Todavia o mundo lê o crente. O mundo não abre lá em João 3,16. O mundo não abre lá, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não, o mundo não faz isso. Mas o mundo olha para você, o mundo olha para mim, ele olha e vê: lá vai o crente. Crente bobo, estava na igreja ontem, já está hoje de novo. Fica criticando. Mas aí quando ele vê uma falhinha sua, algo que ele não concorda, está vendo? Isso que é crente. Mas olha como que me respondeu, olha como que falou. Então o mundo está de olho em nós. Que as nossas obras de justiça venham exceder em muito
a justiça dos escribas, dos fariseus e deste mundo corrupto que aí está. Que Deus abençoe a tua vida, que você venha guardar esta palavra no teu coração, e que você venha fazer uso dela, que você viva um cristianismo de verdade, continue a viver, não venhamos abandonar aquilo que o nosso Mestre nos chamou para fazer. Amém? Graças a Deus.